Olá, tudo bem, pessoal? Como estão? Espero que vocês estejam bem e que estejam tomando os cuidados e sigam as recomendações que são postas aí pela saúde, pelos órgãos aí de segurança pública. Contem com as minhas orações, com a minha preocupação aqui, no que puder, estamos juntos. Gente, a vida precisa continuar, então aqui foi a forma possível de nos encontrarmos e então de prosseguirmos nos nossos estudos. Hoje, como vocês sabem, nossa disciplina de processos psicológicos básicos, ela vai seguir em diante com as aulas postadas a partir da semana que vem, no dia que acontece a nossa disciplina, que no momento é às sextas-feiras, e acompanhem pelo acesso do aluno da universidade, ok? Onde haverão também atividades e haverão textos para leitura, coisas que nós já vimos e outras coisas novas para seguir a nossa ementa. Ok? Vamos em frente? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vamos nessa? Legal. Vamos lá. Gente, então, processos psicológicos básicos. A gente tem aprendido algumas coisas. Eu queria voltar em alguns pontos com vocês. E o ponto que eu queria discutir é o que nós vimos até aqui, né? O que nós vimos. Então, nós vimos sobre a sensação e a percepção. Talvez nós achássemos que é a mesma coisa, porque geralmente elas acontecem praticamente juntas, né? Num tempo cronológico, a uma distância tão pequena de centésimos, milésimos de segundo, que nós temos a impressão de que são dois processos iguais, e não são coisas diferentes. Então, nós vimos que a sensação ocorre a partir de estímulos internos e externos, e que esses estímulos produzem sensações imediatas, internas e externas, no nosso organismo. Por isso, nosso corpo possui receptores que captam os estímulos. Então, nós conversamos sobre isso. Então, a luz aqui no ambiente onde eu gravo esse vídeo, a tela do computador ou da televisão ou do celular no qual você assiste esse vídeo é um estímulo, as imagens, as cores, o som, o toque possível no teclado, no controle remoto, no seu smartphone, é um outro tipo de sensação, porque também é um estímulo diferente. E ele é externo, mas existem aqueles que são internos. E tem alguns que dizem respeito ao nosso próprio corpo, que não são necessariamente como os internos. Então, como que funciona isso? Nós temos receptores que captam os estímulos, ok? Então, nós temos os estroceptores, que captam o que está fora, né, que recebem os estímulos externos, os introceptores, que recebem os estímulos internos, e os próprios receptores, que nos dão a sensação de movimento de corpo próprio, de que quando eu fecho os meus olhos, eu sinto o meu corpo, não só pelo tato, mas sinto o movimento e posso dizer exatamente onde estão as minhas mãos, mesmo de olhos fechados. Então, nós temos isso. Então, quando a gente pensa em sensação, nós temos ali a visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato, o equilíbrio. Tem estudiosos que dizem, da neurociência, que temos mais de 30 ou 33 sentidos, enquanto pode-se chegar a dizer que temos um sentido só. São discussões mais avançadas. Mas, do ponto de vista clássico, nós temos as sensações
externas, e tem aquelas que são internas. Quando temos fome, quando temos dor, quando temos algum desconforto, quando temos alguma reação interna que pode ser prazerosa, ela também pode ser sentida por nós. Então, nossos receptores também são internos. E nós temos o nosso corpo, os nossos tendões, as nossas extensões nervosas, e isso nos dá essa sensação de movimento, de corpo próprio, que são os nossos próprios receptores, que captam esses estímulos. Então, dessa forma, nós podemos dizer que o processo das sensações acontece com o excitamento, através do estímulo externo, mais a impressão, que é justamente quando esse estímulo ele é captado pela sensação, passando por todo o nosso aparelho, seja, por exemplo, o aparelho auditivo, a visão, por todo, até que em algum momento esse estímulo, que pode ser físico, mecânico ou químico, se transforme em estímulos elétricos para que possam então ser transmitidos para o nosso sistema nervoso, e aí a gente tem então a possibilidade de perceber. Então, a partir da sensação é que será possível a percepção, que é então que a interpretação das sensações e dos estímulos que a produziram. É muito interessante quando a gente pensa no filme que vimos, o filme do Kaspar Hauser. Assistimos em sala de aula e depois tivemos uma breve discussão. É um filme de 1976, e que nós podemos discutir como e se as sensações e percepções do nosso herói, do protagonista que está aí em cima, né, numa cena que se repete algumas vezes, que será que ele foi modificado no transcorrer da história? Então, será que o Caspar foi mudado? Será que ele se permitiu mudar? Do ponto de vista de um pensamento mais filosófico, ou talvez de psicodinâmica, a gente poderia até dizer que não, né? Partiríamos de uma ideia que existe uma estrutura ou uma essência que não pode ser modificada. Mas do ponto de vista da aprendizagem e da relação que o organismo, ou seja, nós, temos com o ambiente que nos estimula e que nos gera sensações que podem ser interpretadas, daí a percepção, dá para notarmos uma mudança muito clara na trajetória do Kaspar Hauser. Então, se você está assistindo o vídeo aqui, tá? O filme, e não assistiu ainda o filme, ele está disponível no YouTube, legendado. Fique à vontade para procurar, eu posso deixar o link para vocês, para assistirem, se já não fiz. Acho que já fiz. Se não fiz, apontem, por favor, mas acho que já está feito. E pensar sobre o filme, ok? Através das coisas que já discutimos, e vamos discutir, que ainda tem bastante novidade hoje na nossa aula. Então, através desses estímulos, ocorreram modificações e que permitiram novas sensações e novas percepções para o Caspar, que já era um adulto, né, que não era uma criança. Então, a partir disso, nos questionamos, bom, então como é que nós podemos aprender e conhecer as coisas do mundo? Né? Como que isso acontece com o ser humano? A gente tem a noção de sensação, percepção dos receptores, mas o que mais a gente precisa aprender sobre esse processo? E é aí que a gente convida pelo menos 3 autores para conversar conosco sobre esse assunto. Vamos lá? Então, nós temos aí primeiro, né, que nós conversamos foi o Jean Piaget, biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, nasceu na Suíça, nasceu em 1896, no século XIX, morre no século XX, no começo da década de 80.
E ele partiu de uma pergunta muito parecida com a nossa de agora, né? Como aprendemos e como o nosso conhecimento ele aumenta. Piaget era biólogo, então ele tinha essa preocupação voltada para os seres humanos. E na biologia, talvez ele não conseguisse dar conta só com a biologia dessa resposta. Então ele parte para alguma coisa que foi chamada de epistemologia genética. Então a origem do conhecimento para Piaget é psicológica, embora ela necessite de bases biológicas, sendo então psicogenética. Lembrem que genética tem a ver com genes, de genes, né, que significa o quê? A, a, a carga que carregamos dos nossos ascendentes, as gerações que vieram antes nos fazem herdar características adaptativas, características também de possibilidades que nós não gostaríamos muito. Então, ao ponto, né, assim, eu quis herdar os cabelos pretos da minha mãe e talvez os olhos verdes da minha avó, mas não queria a diabetes do meu avô ou o risco de desenvolver problemas vasculares como da minha da minha tia, do meu pai. Então a gente não escolhe muito o que o nosso organismo vai carregar como essa carga genética, ou seja, as características que vêm de outras gerações e que originam as características do nosso organismo, né? O genótipo que a gente tem de carga genética e o fenótipo, que é a nossa aparência, né? Mas o que Piaget está dizendo é que o conhecimento é psicológico, mas que precisa dessa base biológica. Então, para conhecer o organismo, tá errado aqui, depois eu corrijo, precisa interagir com o ambiente a partir de suas capacidades sensório-motoras. Lembram disso? O organismo, ele não nasce sabendo nada, não nasce sabendo nada, mas ele nasce sim com capacidades para interagir com o ambiente. Esse exemplo eu dei muitas vezes em sala de aula, que é o bebê que não sabe ainda falar, não sabe nada, ele não aprendeu, mas ele nasce com capacidade de interação, como, por exemplo, a capacidade de sugar, a capacidade de agarrar. Ele nasce com outras capacidades, evidente, né, de respirar, com os seus sentidos, salvo alguma questão genética ou do ambiente, né, ou seja, o ventre da mãe, alguma coisa que não tem a ver com a relação com o ambiente após o nascimento. Então, salvo uma situação assim, o bebê que nasce, ele já tem capacidades que permitem que, como essas, o sugar, o agarrar, porque ele vai se relacionar, por exemplo, em potencial com o seu mãe. E isso vai ser necessário para a sua sobrevivência. E ele precisa aprender a pega do seio. Então, ele precisa da mãe, às vezes a mãe precisa de uma avó, de uma médica, de uma enfermeira, de uma doula, ou ela mesma, mas precisa também ajudar esse organismo para que, interagindo, ele aprenda e até que não precise mais ser ajudado. E conforme ocorrer o seu desenvolvimento e a maturação das suas capacidades, ele poderá interagir de outras formas, então ele construirá o conhecimento a partir e sempre por meio da interação. E a interação dessas capacidades sensório-motoras, das sensações, como acabamos de ver, não é? E da motricidade. Então, aonde que está a motricidade? No agarrar, nessa capacidade que o bebê tem. Faça esse experimento. Higienize suas mãos com álcool em gel, lavando corretamente as mãos. E se você tem um bebezinho em casa, não vá fazer isso nesse momento de quarentena. Se você tem algum bebezinho em casa, recém-nascido, coloque a mão perto da mãozinha dele. Ele agarra a sua mão, o seu dedo.
Por que ele faz isso? Porque é uma capacidade adaptativa com a qual ele já nasceu, estava no seu organismo, mas capacidade necessária para que o conhecimento, que é psicológico, para Piaget, se desenvolva por meio do quê? Da interação sensório-motora com o ambiente. Agora, é importante dizer que nem tudo são flores, né? Nem tudo é fácil para a vida do bebê que nasce. Na verdade, tem muitas coisas difíceis. Então, muitas vezes acontecem situações de conflito, situações que pedem a necessidade de uma equilibração, ou seja, a busca pelo cessar do conflito por meio do aprendizado de novas, e claro, pela maturação no desenvolvimento da criança, mas pela interação do organismo com o ambiente. Sempre quando a gente tem um conflito na relação organismo e ambiente, é porque alguma coisa nova nos solicitou, nos demandou, e a gente tem então que resolver esse conflito. Para o Piaget, as duas formas que fazemos são assimilação ou acomodação. Ou seja, a equilibração, ela vai acontecer por essas duas vias, na vida do organismo ali, no seu processo de desenvolvimento. Seja por meio de utilizar o que já aprendeu, ou seja, ele assimila aquilo que ele já tem, as capacidades que ele já utilizou para interagir com o ambiente. A gente está falando de assimilação. Agora, quando é necessário que esse organismo transforme a si mesmo, então nós estamos falando de acomodação. Quando acontece uma situação conflituosa que é totalmente nova para esse organismo, ele precisa mudar a si mesmo e acomodar, ele precisa transformar a si próprio, e nisso a gente vê também o processo de aprendizagem, tudo, não só numa escola, mas em todos os ambientes pelos quais a gente é convocado a interagir, até por conta de que isso faz parte da construção do nosso conhecimento, é necessário. E aí o conflito é resolvido. Então, duas coisas que nós podemos dizer. Então, para Piaget, interação, organismo-ambiente é fundamental. Não nascemos sabendo nada, mas antes nascemos com a capacidade de interagir com o meio, e o que nos gerará conflitos, situações novas, e que então o conflito é fundamental para aprendermos. Lembrando que então sensação, percepção não estão fora do radar do Piaget. Na verdade, os aspectos sensórios, as capacidades sensório-motoras são fundamentais para que haja essa interação. O último ponto é, então, que o organismo não é um ser passivo, ele é ativo no processo de interação com o ambiente, e então é assim que ele aprende e se desenvolve, ok? Para o Piaget, é assim que começa o nosso conhecimento, através das interações com o ambiente e através, então, de questões biopsicológicas, ou nas palavras de Piaget, é uma psicogênese, uma origem com base orgânica, mas que é psicológica. Legal? Mas nós temos outros dois autores para convidar aqui para a nossa conversa. O outro é o Levi Semyonovich Vygotsky, ou Vygotsky apenas. E aí talvez a pergunta que se coloca para nós e também para Vygotsky é que é soviético e também russo, que nasce no mesmo ano que Piaget, em 1896, mas infelizmente morre muito cedo, em 1934, antes da segunda metade do século XX, mas que ele e seu grupo deixaram enormes contribuições para a área da psicologia e da educação, e nós podemos também pensar os processos psicológicos básicos e também os superiores através do legado do Vygotsky. Vamos lá, então? Então, qual que é o papel da sociedade? Qual o papel da cultura e da história? No texto que está exposto para nós aqui, já está posto. Então, ele
ele partiu da psicologia histórico-cultural, que é uma forma que existia já, uma abordagem de se pensar o estudo do ser humano, da sua subjetividade, do seu desenvolvimento, de como ele aprende, mas que parte de uma noção marxista. E esse nominho levanta Karl Marx, e a gente tem uma polêmica que talvez não fosse tão necessária, não é? Porque Karl Marx, sobretudo, é um sociólogo, um pensador, e que, assim como tantos outros, assim como esses que nós temos trazido, nos ajudam a olhar sobre um outro ângulo as relações humanas, que são tão importantes para nós, né? Ter vários prismas para que a gente possa entender. Então, é importante que a gente fale por conhecimento. Então, leia as obras de Karl Marx, até para se você se apropriar dessa leitura, então, de mundo, então você fale com propriedade. E se você discorda, mas discorde com propriedade, também lendo as obras, lendo os comentadores, talvez no começo, mas lendo as obras originais, se não no idioma original, mas pelas melhores traduções, ok? A gente pode conversar sobre isso para quem estiver interessado, mas por hora, o conceito que Vygotsky e o seu grupo utilizam com bastante uma apropriação bem importante é a noção de atividade humana. O que é atividade humana? É a atividade necessária para a existência da humanidade. Marx diria que sem a atividade humana, a humanidade deixaria de existir em um só dia. Então, a atividade humana não é só atividade remunerada, não é só o trabalho, mas é um trabalho vivo, é um trabalho que é desde a mãe que amamenta o seu bebê, o trabalho que temos agora de pensar e refletir sobre esses assuntos, que envolvem a psicologia, o trabalho do autocuidado, o trabalho criativo, o trabalho que gera produtos materiais, ideais, intelectuais, tudo é trabalho. Um exemplo disso é o que está acontecendo agora, né? Então, a economia, por conta da diminuição das atividades remuneradas, que são também atividades humanas, toda a economia no mundo tem sofrido e as bolsas de valores têm tido quedas, inclusive aqui no Brasil, e nós temos observado isso também em outros países, e como uma cadeia, uma sociedade que até na visão de Marx se estrutura através da economia, e que a economia e as mudanças no tipo de atividade humana, com produtos novos, esses produtos em termos de ideias intelectuais, materiais, mudam a forma da atividade, e quando há esse tipo de colapso, em que a atividade, por uma questão situacional, é impedida, todos são afetados, não é? Por exemplo, agora, a nossa forma de lidar com a situação mudou, porque estamos afastados por hora, então temos que achar uma outra maneira de seguir o nosso caminho. Então, em suma, é que o ser humano ele vai buscar adaptação ao meio. Porém, na visão de Vygotsky, através da atividade humana, o ser humano ele supera a necessidade de adaptação, assim como os outros animais que se adaptam ao meio ambiente, aos seus nichos, ao seu habitat, mas que ao trabalhar ele modifica de acordo com a sua necessidade. Então, está em grifo aqui, a atividade humana e suas necessidades objetivas são socialmente motivadas e sempre mediadas por instrumentos. Eu vou ler aqui para a gente acompanhar o que está no texto. Em meio às atividades humanas, o homem transforma o meio e gera novos produtos, intelectuais, materiais, ideais. E ao transformar os instrumentos de trabalho, novos graus de desenvolvimento histórico
das capacidades humanas surgem. Olha que interessante, o ser humano ele tem a atividade que ela é motivada socialmente. Mas o que que motiva? As necessidades. Então, para Vygotsky, no primeiro momento, as nossas necessidades são satisfeitas por um adulto, como, por exemplo, a mãe que dá o seio para o bebê e que depois a mãe, o pai, os responsáveis é, vão dar algum tipo de alimento, mas vai chegar em um momento, mesmo no que a gente pensa sobre a primeira infância, nos primeiros anos de vida da criança, ela vai superar a adaptação ao meio e ela vai começar a transformar o ambiente. E ao modificar, através da sua atividade humana, que as crianças, os bebês também têm, ela também se modifica. Por quê? Porque quando ela consegue concretizar uma atividade em um produto material, ideal ou intelectual, ela permite a abertura de novas necessidades. Então, a própria atividade transforma o ser humano e também transforma a história da sociedade. Agora, um ponto importante é o que Vygotsky chama de desenvolvimento atual e zona de desenvolvimento potencial ou zona de desenvolvimento proximal. As duas traduções estão corretas. O desenvolvimento atual é até onde a criança, o jovem, o adulto desenvolveu até o momento presente. Quais características ou quais capacidades, quais aprendizados ele já tem. Agora, nós todos temos uma zona de desenvolvimento potencial ou proximal, ou seja, coisas e capacidades, então, aspectos do nosso organismo que podem não estar ainda concretizados, manifestos, mas estão em nós e que nos ampliam, então, essa zona como um horizonte que nos aponta possibilidades de desenvolvimento. Então, dito de outra maneira, é necessário que o educador, é necessário que os responsáveis pela criança, pelo adolescente, o psicólogo, o médico, todas as pessoas que se envolvem no desenvolvimento desse outro, saibam o que ele aprendeu, o que ele se desenvolveu até agora, para que então a gente possa pensar na zona de desenvolvimento potencial, quais capacidades que estão ali, mas que podem ser desenvolvidas ainda. Isso é muito importante, é uma questão muito central para a proposta de Vygotsky, para a gente entender, então, o papel dos processos psicológicos básicos e desenvolvimento do ser humano. Por fim, a teoria de Vygotsky enfatiza a origem histórico-social do psiquismo humano, por meio da historicidade, que é o tempo vivido de cada ser humano em sua existência, ou seja, o tempo não é cronológico. O tempo é o tempo de vida, ou seja, o tempo de uma vida toda para uma pessoa que está com 100 anos é o seu tempo de vida, é o tempo vivido por ela. Mas também existe uma pessoa com 18 anos que tem uma vida completa, uma vida que está, um tempo vivido que é toda a sua vida, só que são 18 anos. Então, a cronologia para falar desse tempo vivido, não, o cronológico, o tempo contado, quantificado, não é muito esse o foco de Vygotsky. Mas é o tempo vivido pelo que chama de homem concreto. Né? Não é o ser humano, olha, porque em potencial o ser humano, e a gente fala de um ser humano como se ele fosse uma figura abstrata, não, um ser humano concreto, que tem nome, por exemplo, Adriano, um homem concreto. Você que assiste, todos vocês sabem que eu sei o nome de vocês, são homens, mulheres, são pessoas concretas, que têm as suas histórias no seu tempo vivido. O social, então, que é a atividade do homem concreto, e aí depende do lugar que ele ocupa na sociedade, ou seja, essa visão marxista vai falar, sim, que existem classes que são dominantes e classes que são dominadas, que são a classe operária, os trabalhadores. Então, dependendo do lugar que se ocupa, isso vai também falar sobre o tipo de atividade que se desempenhará. Por isso,
mudanças sociais são importantes para que nós possamos ampliar as possibilidades de ser das pessoas, e do cultural, porque o comportamento humano é regulado por um sistema de signos da cultura, sendo o principal a linguagem. Lembra lá em cima quando a gente leu, ali onde está no grifo, no primeiro parágrafo, que as necessidades humanas, elas são socialmente motivadas e mediadas por instrumentos? Então, o signo, a linguagem, para Vygotsky, liberta o ser humano do seu aprisionamento orgânico, como se o que nos faz não sermos como outros animais, como outros seres vivos, é justamente os instrumentos que usamos. E não são só o computador, o smartphone, a caneta, um martelo, um automóvel, uma furadeira, uma faca. Não, isso são instrumentos também. Mas são instrumentos e produtos da atividade humana, instrumentos materiais, mas existe um que é o mais importante e que nos insere na cultura, no social e na história, que são os signos. Então, eu posso acessar a história da sociedade por meio da linguagem escrita. Eu posso acessar valores sociais através da linguagem, através desse signo que é o instrumento que media a nossa interação com o mundo, ok? Interessante, né? Que a linguagem faz essa mediação. Então, a gente pode pensar alguns exemplos, mas para que a gente não fique com uma aula também muito grande, desanime vocês, a gente vai seguir para outro autor. No final, eu vou tentar dar um apanhado geral e a gente vai seguindo em frente, legal? Então, agora, depois de Vygotsky, a gente vai pensar em outro autor que esse aqui para nós é novidade, que é Henri Vallon, um pouquinho mais velho que os outros rapazes, nasceu em 1879 e morreu em 1962, século XIX para o século XX. Médico e psicólogo francês. Então, nós tivemos primeiro um suíço, depois um soviético, russo e agora um francês. Interessante, né? E a gente pode pensar, de novo, qual o papel da sociedade, da cultura e da história nos nossos processos tão básicos, né? A gente falou de dois, que são a sensação e a percepção, mas nós falaremos de outros, como a emoção, como o pensamento, ok? Para falar de alguns. Então, como eles acontecem? É importante a gente pensar que a gente pode olhar o organismo como um organismo que vai se maturar, que vai se desenvolver. Mas e quando ele se matura? Isso não tem relação com a sociedade, cultura e história. Vamos lembrar do Kaspar Hauser? Então, é importante a gente também não esquecer que nosso organismo está circundado por um ambiente. Então, vamos lá. A teoria valoniana, ou seja, de Henri Vallon, ela faz uso de um método chamado método genético comparativo multidimensional. Cada palavrinha aqui tem um porquê. Método significa match, fim, não, finalidade, odos significa caminho. Então, método significa o caminho para se chegar no final. É uma receita, é um mapa. Tem um início e tem um fim. E existe um percurso a ser trilhado. Genético, porque, evidentemente, ele também carrega a importância do organismo, da sua ascendência. E eu não estou querendo dizer aqui, quando eu falo ascendência, eu não estou querendo dizer nada que não esteja dizendo, né? Quando a gente fala genética, a gente está falando de novo de características que são herdadas através das gerações que vieram antes da gente. Características então humanas, ok? Que podem ter um fenótipo diferente, mas que são características humanas. Raça humana, ok? Espécie humana, perfeito? E aí, por que comparativo multidimensional? Vamos falar isso um pouquinho mais para frente? Vamos ler o parágrafo. O qual propõe a observação como principal recurso, juntamente com a análise e a formulação de problemas. Está falando de um método científico. Só que para Vallon, a observação
precisa de uma formulação de problemas, mas eu só posso formular problemas quando eu observei alguma coisa. Então, análise e observação direta e formulação de problemas são coisas que fazem parte do método, e que o interessante é que ele utiliza análises comparativas. Isso é um pouco diferente do que faz tanto Vygotsky quanto Piaget, pensando o clássico das suas teorias e o início dos seus processos e seus estudos, porque ele já parte necessariamente de análises comparativas. Ele compara o normal com o patológico, o adulto com a criança. Ele compara, por quê? Porque ele entende que analisar não significa comparar similaridades, porque a ciência tem isso, vamos comparar os iguais e mudamos apenas alguma variável, né, ou seja, algum aspecto, para só dizer o quão esse aspecto externo do ambiente altera o organismo. Que a gente tem um grupo experimental e um grupo de controle. Então, um vai tomar a balinha placebo, testando, por exemplo, um medicamento, e o outro vai tomar o medicamento mesmo, porque aí eu só mudo um fator e tendo participantes, sujeitos muito similares, né, muito semelhantes. Vallon não vai falar isso, ele vai falar assim, que as análises têm que ser dos diferentes, porque analisar não significa para ele comparar só as similaridades, significa também comparar as diferenças. Isso é muito interessante. Interessante quando a gente pensa na educação, né? Então, eu posso ter os diferentes e eu posso pensar nos diferentes dentro de uma mesma perspectiva e analisar comparativamente. Isso é bem interessante, nos interessa. Para Vallon, o estudo dos estádios de desenvolvimento é o meio mais eficaz para o estudo do desenvolvimento humano. A gente vai falar disso numa próxima aula, mas tanto Vallon quanto Piaget pensam em estádios ou estágios desse desenvolvimento humano, como se fossem fases que têm mais ou menos um tempo cronológico, né, de vida do organismo, da pessoa, mas que também tem características muito próprias em cada um desses períodos. Então, para o Vallon, por exemplo, cada estágio é qualificado por seu caráter ontológico, histórico, social, né? Então, quando a gente pensa em ontologia, ou seja, onto, a gente está falando do indivíduo, da sua história. Então, tem características que são ontológicas, que nos são próprias do ser humano, e que elas não dizem respeito ao ambiente, dizem respeito ao ser humano. E que também são históricos sociais, porque evidentemente que a história pessoal, a história da sociedade e os aspectos dessas relações, dessas associações coletivas, né, que a gente pode chamar de Estado, comunidade, sociedade, vão alterar também a trajetória do indivíduo. Então, e também por uma série de características e formações orgânicas, psíquicas, que estão postas para nós aos anos de vida que são essenciais para o desenvolvimento do indivíduo. Então, ele vai pensar o nosso desenvolvimento do nosso nascimento até a nossa velhice. É muito interessante essa proposta do Vallon, porque ela não para na adolescência, né? Ela segue até o período que precede a nossa morte biológica, né? Então a gente continua se desenvolvendo, muito bacana. Então Vallon considera que o indivíduo é um organismo social, e para compreender esse organismo social, nós necessitamos de uma contribuição interdisciplinar, o que parece muito com a perspectiva do Piaget, porque o Piaget era biólogo, se tornou psicólogo e vai trazer, por exemplo, a matemática, o raciocínio lógico, que vem da história filosófica, vai chamar a medicina para estudar esse ser humano, ou seja, tanto Piaget quanto Vallon entendem que os estudos dos processos básicos, então da psicologia, de como nós conhecemos as coisas, partem de uma noção interdisciplinar, ou seja, as disciplinas que se relacionam.
Mas ele também tem um aspecto que se parece muito com Vygotsky, porque ele também parte de uma visão de mundo que é o materialismo histórico dialético, que é o quê? A visão de Marx e Engels, que é a visão que basicamente é conhecida como uma visão marxista, mas de Marx e Engels, que é esse aspecto que ele tem muita Vallon tem muita semelhança com Vygotsky. Então, tem coisas que nós falamos lá sobre atividade humana que também vale para Vallon, né, mas que tem que ser pensada, talvez, num outro contexto para Vallon, porque, por isso que eu coloquei lá em cima, um é francês, viveu em determinada época, em determinado contexto social diferentes. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. E, por fim, a motricidade humana, para Vallon, é o ponto de partida para o desenvolvimento humano. E para Vallon, motricidade ou psicomotricidade é a mesma coisa, ele não diferencia as palavras. E que para Vallon, isso é interessante também, ela se inicia junto ao meio social, antes de se dirigir ao meio físico. O contato com o meio físico nunca é direto, ele é sempre intermediado pelo social, tanto em sua dimensão interpessoal quanto cultural, ou seja, assim como Piaget e Vygotsky, Vallon entende que é necessária a interação, do organismo com o ambiente. E também, como Piaget, ele entende a importância da motricidade humana nessa interação. Só que, aí como Vygotsky, ele entende que essa interação ela não é direto, né, o organismo com a sua motricidade direto com o ambiente. Não, o Vallon vai entender que é necessário um mediador. Só que enquanto mediador para Vygotsky é o signo, é a linguagem, para Vygotsky, para Vallon o mediador é o social. Então, antes de se dirigir ao ambiente físico, há um ambiente social que media isso. Muito bacana a gente pensar, por exemplo, a amamentação de um bebê, que é coisa talvez que a gente não se lembra e que marcou tanto, ou mesmo a ausência, penso que marcou tanto a relação daqueles que estavam ao nosso redor nesse período. Então, entre o bebê e o seio da mãe tem uma relação social. Por exemplo, da mãe que introduz a amamentação ao bebê, do médico à enfermeira, ou a médica, o enfermeiro, a doula, o pai, a família, a avó, que fazem essa mediação social e que aí conseguem intermediar, seja numa relação, né, material, prática, ou numa relação também de sentido, de dizer, olha, a amamentação é importante. E aí sim vem a motricidade do bebê nessa relação com o ambiente, percebem? Mas, professor, é a mesma cena. Então, é a mesma cena, tá vendo? É a mesma imagem, mas a gente pode olhar por perspectivas diferentes. Quem está certo? Piaget, Vygotsky ou Vallon? Quem dera fossem só esses três. Tem muitos outros, talvez esses aqui são os mais clássicos, os mais relevantes no século XX, importantes no século XXI. A gente vai seguir em frente na próxima aula. Até o final desse processo, a gente vai aprender ainda muitas outras coisas. Mas essa base de que o ser humano tem um processo de desenvolvimento, de que esse processo de interação ele tem um percurso a ser caminhado, é muito importante, senão a gente estuda a percepção pela percepção, a sensação pela sensação, não. Ela tem um contexto que, para Vygotsky e Vallon, por exemplo, é social, é histórico, é cultural e é mediado. Para Vygotsky, pela linguagem e para Vallon, pelo social. E aí, por fim, nós vamos seguir em frente. Para esses autores, o aprender precisa da interação do organismo com o meio, seja pelas capacidades sensório-motoras, como diz Piaget, seja pela motricidade mediada pelo social, Vallon, ou ainda pela atividade humana socialmente motivada e mediada pela historicidade, pelo social e pelos signos da cultura, Vygotsky. Todos eles falam de interação. Olha que interessante. Então, se a gente pensa no Kaspar Hauser,
A interação foi fundamental para que ele fosse transformado, não é? E o papel do ambiente, do social, da historicidade, da cultura, coloca os agentes da educação, por exemplo, pode ser um professor, mas pode ser também os responsáveis por uma criança, pode ser um orientador socioeducativo que trabalha com adolescentes que cometeram atos infracionais ou crianças acolhidas em instituições, pode ser, por exemplo, com um psicólogo hospitalar, uma psicóloga que atua em hospitais, ou que atua, por exemplo, na estratégia de saúde da família, orientando sobre a importância de lavar as mãos nesse momento que vivemos. Então, coloca cada um de nós, como profissionais de educação e saúde, numa missão que é árdua, mas ela é possível. Desenvolver práticas críticas na educação e atividades educativas que visem o desenvolvimento total dos organismos. Olha que bacana. Pegar só mais um exemplo e a gente já está indo para o final, tá? Pensem comigo. Tem se falado muito sobre a importância do lavar as mãos, na verdade? O lavar as mãos, nós aprendemos isso, e podem ser aprendidas técnicas de como fazer isso. Mas quando eu lavo as mãos, existem várias mediações que podem acontecer. Por exemplo, eu lavo as mãos por conta da importância social e por uma questão ética, ou seja, de refletir o quão importante isso é para que não só eu não me contamine, mas eu também não seja um transmissor de alguma coisa, de algum vírus, de alguma bactéria para outras pessoas. Então, o social, ele está mediando o meu aprendizado, a cultura, a linguagem, né? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é através da linguagem escrita, falada, tem um símbolo, tem um significado, tem os significantes também. E pensando em Piaget, é importante que vocês interajam com o que está acontecendo. Leiam, escutem, conversem sobre isso, escrevam, ok? Anotem e vamos seguir em frente. Então, nós vamos continuar na próxima aula, por aqui ainda. Acompanhem, então nós nos vemos aí na próxima sexta-feira e vamos falar sobre as teorias de desenvolvimento de Piaget, Vygotsky e Vallon, porque a gente viu as propostas epistemológicas e as propostas de como o ser humano aprende e qual o lugar aí das nossas sensações e percepções, né? Mas a gente precisa pensar, então, qual que é o projeto de desenvolvimento deles? E aí, depois disso, nós voltamos aí para os processos básicos psicológicos. Ok? Gente, um abraço para vocês aí à distância. Espero nos vermos em breve. Nesse meio tempo, se cuidem e cuidem dos nossos velhinhos também, tá bom? Juízo e força a todos. Nos vemos. Um abração.